A dialética nos ajuda a ficar longe dos extremos e a trilhar o caminho do meio em nossos pensamentos e ações. É uma visão de mundo e também uma forma de solucionar desentendimentos e buscar a verdade. Existem 4 ideias principais na perspectiva dialética. 1. O universo está repleto de lados opostos e forças opostas. Para tudo que existe, existe um oposto. Se houver luz, haverá trevas. Se tiver topo, haverá base. Físicos tentaram identificar o elemento mais fundamental da existência e descobriram matéria, e depois a antimatéria. É impossível entender algo sem conhecer o seu oposto. Tudo o que existe é feito de forças opostas, que ao mesmo tempo mantêm as coisas juntas e criam mudança constante. A dialética nos diz que 2 pontos de vista opostos podem ser verdadeiros. Quando considerados pontos de vista opostos, podemos encontrar uma síntese. É assim que conseguimos nos desprender de onde estamos e provocar mudanças. 2. Tudo e todas as pessoas estão conectadas de alguma forma. Compreender a interconexão de todas as coisas aumenta a compreensão a respeito da nossa influência sobre os outros e deles sobre nós. Fica mais fácil de entender e validar os outros e a nós mesmos. Os pés estão em contato com o piso que está tocando todas as outras pessoas na sala. Este piso também está tocando o corredor está tocando os degraus que descem até a rua está tocando muitos quarteirões, os quais por sua vez tocam as estradas rumo às montanhas por sua vez estão tocando o céu e assim por diante. A ideia é que podemos fazer uma conexão direta entre nós mesmos e a estrela mais distante. 3. A mudança é a única constante. A dialética nos ajuda a aceitar as mudanças que ocorrem de modo contínuo. Isso, por sua vez, ajuda a nos tornarmos mais flexíveis. Algumas mudanças são rápidas, como nossos abdômenes se movendo enquanto respiramos. Outras são mais lentas, como o desgaste das rochas de um rio à medida que as águas correm. O significado e a verdade também evoluem ao longo do tempo. O que era verdade para uma pessoa no passado talvez já não seja mais verdadeiro, simplesmente porque o indivíduo e o ambiente estão mudando ao longo do tempo. A verdade não é absoluta e inalterável, nem relativa e dependente apenas de quem está olhando para ela. Em vez disso, ela evolui ao longo do tempo. 4. A mudança é transacional. A dialética nos ensina a analisar de que modo o ambiente nos influencia e de que modo nós o influenciamos. Por sua vez, isso leva a uma melhor compreensão de nosso próprio comportamento e dos nossos relacionamentos. A dialética leva à compreensão e não à culpa. Como pensar e agir dialeticamente? Passo 1. Para tudo o que existe, há sempre mais de um lado. Analise pelos 2 lados. Pergunte à mente sábia: o que não estou entendendo? Exemplo: exigir o cumprimento das regras que eram corretas quando a pessoa era uma criança desconsidera o fato de que ela já cresceu. Pergunte: onde está o grão da verdade no outro? Encontre a verdade nos 2 lados. Pratique olhar todos os lados de uma situação e todos os pontos de vista. Lembre-se de que ninguém, incluindo você, é dono da verdade absoluta. Há sabedoria a ser adquirida ao examinar a verdade em perspectivas opostas. Cada pessoa tem qualidades exclusivas e pessoas diferentes têm diferentes pontos de vista. Esse ponto normaliza e aceita as diferenças entre as pessoas, em vez de analisar as diferenças como causas de conflito. Alguns indivíduos acreditam que qualquer coisa que desvie de seus pontos de vista está errada. Exemplo: de férias na Europa, Mary quer acordar bem cedinho e sair com o carro alugado para explorar e ver tudo. Bill quer dormir e desfrutar o café da manhã grátis oferecido pelo hotel. A verdade, sob o prisma de Mary, é que essa é uma oportunidade única de conhecer a Europa, e eles sempre podem dormir e tomar café da manhã em casa. Dormir é perder tempo na viagem. A verdade sob o prisma de Bill é que ele está mentalmente fadigado por seu trabalho em tempo integral e as responsabilidades em casa. Dormir e relaxar durante o café da manhã tem tudo a ver com boas férias. Afaste-se dos extremos. Muitos indivíduos pensam em extremos e se agarram rigidamente a um único ponto de vista. A vida é preta ou branca. Encarar em unidades dicotômicas. Com frequência, essas pessoas têm dificuldades de receber novas informações. Em vez disso, elas procuram verdades absolutas e fatos concretos que nunca mudam. O objetivo da dialética não é convencer as pessoas a ver a realidade como uma série de tons cinzentos, mas ajudá-los a ver tanto o preto quanto o branco e alcançar uma síntese dos 2 que não nega a realidade do outro. Exemplo: extremamente preocupado com o hábito da esposa de fazer dívidas em seu cartão de crédito conjunto, um homem temia ir à falência, tantas eram as dívidas que a mulher fazia. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi tentar retirar-lhe os cartões de crédito. No entanto,
Fazer isso alienaria sua esposa e isso só aumentaria a angústia dele. Então ele começou a ignorar o tema e dinheiro completamente, a fim de evitar o sofrimento emocional. O extremo oposto de tentar impedi-la de ter qualquer acesso aos cartões. Em vez de optar por qualquer uma dessas duas opções extremas, ele decidiu considerar ambas. Isso o levou a vislumbrar uma terceira opção, uma síntese de caminho do meio. Falar com calma com sua esposa sobre como criar um orçamento para que, junto, o casal pudesse monitorar as compras. Equilibrar opostos. Trabalhe para equilibrar os opostos em sua vida. Por exemplo, valide a si mesmo, assim como os outros. Aceite a realidade, mas também trabalhe para mudá-la. Mantenha o vínculo com alguém, mas ao mesmo tempo também dê-lhe liberdade. Fazendo dos limões uma limonada. Fazer dos limões uma limonada é a arte de transformar algo que parece aparentemente problemático em uma vantagem. De outra perspectiva, é encontrar o lado positivo numa nuvem mais escura. Por exemplo, os problemas na vida cotidiana são uma oportunidade para praticar habilidades. Claro que aqui a ideia essencial é não agir como se o limão sempre fosse uma limonada. Essa posição é invalidante e simplifica demais as dificuldades de transformar algo muito doloroso e difícil em algo útil e valioso. Aceite a confusão. Aceitar a confusão é ficar à vontade em meio ao paradoxo e à confusão. É possível que uma pessoa deseje a sua felicidade, mas também se recuse a fazer o que você quer. Posso ter razão ao dizer que faz muito frio e você ao dizer que está sentindo muito calor. Faça o advogado do diabo. O uso dessa estratégia pode tornar mais fácil de encontrar a verdade dos dois lados de um argumento. Quando você estiver trabalhando com seus próprios conjuntos de crenças, talvez seja útil a técnica das duas cadeiras. Coloque duas cadeiras, uma perto da outra. Sente-se em uma para defender um lado do argumento, sente-se na outra para assumir o ponto de vista oposto, e vá alternando até alcançar a clareza sobre os dois pontos de vista. Utilize metáforas e narrativas. Metáforas e narrativas são formas de esclarecer o que alguém está deixando passar despercebido sobre algo. Por exemplo, tentar ser o que os outros querem é como a tulipa tentando ser uma rosa só porque foi plantada em um jardim de rosas. Encontrar um jardim de tulipas é uma alternativa. Passo 2. Esteja ciente de que você está conectado. Trate os outros como você deseja ser tratado por eles. Lembre-se de que, se você for severo, crítico ou invalidante, é provável que seja tratado da mesma maneira. Procure semelhanças entre as pessoas em vez de diferenças. É fácil sentir-se separado das pessoas quando as consideramos diferentes de nós. Também é muito mais fácil ser crítico e julgador em relação àqueles que consideramos muito diferentes. Tendemos a nos sentir mais perto das pessoas que se parecem conosco. Passo 3. Aceite a mudança. Já que a mudança é um fato da vida, podemos muito bem não só a permitir, mas também abraçá-la mergulhando nela. Quando as pessoas e os relacionamentos começam a tomar um rumo que você não gosta, pratique a aceitação dessas mudanças. Permita que as pessoas de quem você gosta cresçam, se desenvolvam e mudem ao longo do tempo. Seja paciente com as mudanças graduais, prepare-se para as repentinas. Faça mudanças propositais de pequenas formas. A ideia é se sentir confortável com a mudança de tanto praticá-la. Passo 4. Lembre-se de que a mudança é transacional. Preste atenção aos efeitos que aquilo que você faz e fala gera sobre os outros. E note também como o que eles fazem e falam lhe afeta. Observe como seu humor afeta os outros ao seu redor e como os humores dos demais afetam você. Perceber que os seus próprios comportamentos e o dos outros decorrem de transações que se dão ao longo do tempo pode ajudar você a se livrar da culpa. Lembre-se de que todas as coisas são causadas por muitas interações ao longo do tempo. A dialética é incompatível com a culpa, primordialmente porque se concentra em como todas as coisas são causadas e como essas causas são transacionais ao longo do tempo. Exemplos de lados opostos que podem ser ambos verdadeiros. Você pode querer mudar e estar fazendo o máximo que pode e mesmo assim precisar fazer mais, tentar mais, com mais afinco e estar mais motivado a mudar. Você é durão e gentil. Você pode ser independente e também querer ajuda. Você pode permitir que outra pessoa seja independente e também querer lhe ajudar. Você pode querer estar sozinho e também querer estar ligado aos outros. Você pode estar deslocado em um grupo e ajustar-se perfeitamente em outro. Você pode aceitar-se da maneira como é e ainda querer mudar. Você pode aceitar os outros como são e ainda querer que mudem. Você pode ter razão válida para acreditar no que acredita e ainda assim estar errado. Opostos importantes a equilibrar. Aceitar a realidade e trabalhar para mudá-la, fazer as coisas que você precisa e aquelas que você quer, trabalhar para melhorar a si mesmo e aceitar-se exatamente como é, resolver alguma coisa sozinho e pedir ajuda, independência e dependência, confiança e desconfiança, focar em si e nos outros. Linehan 2018, páginas 152 a 153, 283 a 291.